Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Fanático, canal esse que é dedicado para você que é torcedor do Santa Cruz e é fanático pelo clube como eu sou. O vídeo de hoje é para repercutir sobre a entrevista, do Arley. Ele fez uma coletiva ontem à tarde e ele falou algumas coisas importantes. Eu vou fazer aqui um recorte onde ele fala sobre a questão do meia, tá? Por enquanto, Santa Cruz parece que não vai contratar mais ninguém e abre um espaço para a chegada de um novo centroavante. Então, eu vou comentar aqui a fala do Arley, vamos analisar, essa questão e eu vou pedindo já para que você já dê o like, compartilhe esse vídeo para algum amigo, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sino de notificações para que você possa receber todo o meu conteúdo, beleza? Vamos botar aqui o vídeo do Arley. Vamos lá, o meia que nós precisávamos contratar, nós contratamos, né? Que é o William Júnior. Boa tarde, Arley. Boa tarde. O Arley, o Marcelo Cabo chegou recentemente, mas eu acho que ele, junto com a direção de futebol, já deve ter feito um raio-x do elenco do Santa Cruz. Na tua ótica e na dele, se foi feito, quantos atletas ainda irão precisar para o Santa Cruz iniciar o Campeonato Brasileiro da Série D? Nós vamos trabalhar dentro da possibilidade de conseguir mais 2 reforços. O Marcelo entende que dentro daquilo que a gente tem, do que a gente tem para poder estrear ainda, atletas que acabaram fazendo uma participação muito rápida no último amistoso, com mais 2 peças a gente tem uma base boa para a gente iniciar. E dentro da competição, como para a gente não existe janela, nós vamos observar se traremos mais jogadores, né? Nós tivemos, durante a semana, o William que se apresentou, nós tivemos o Giovani que já está aí, chegou o Galhardo, então nós temos condição boa para poder montar a equipe. O João já estreou, nós temos a situação de poder trazer mais 2 reforços para que a gente dê uma parada agora e comece bem a Série D. É sobre um atleta, o Pedro Henrique. Ele estava machucado, ele está machucado ainda, né? Pedro Henrique ele teve uma lesão no joelho, foi submetido a artroscopia, por isso perdeu grande parte do campeonato estadual. Quando o Pedro Henrique melhorou dessa situação do joelho, o Pedro Henrique apresentou digamos assim, um cisto na região da coluna, por ali, aonde tem irradiado para o ciático, e ele não tem tido força e tem sentido dores. É uma situação assim raríssima e que nós estamos tentando tratar convencional, para que não seja necessário a cirurgia. Se for ter que ser feita uma cirurgia muito pequena, uma cirurgia muito fácil, muito rápida, porém, por ser atleta de alto rendimento, demoraria entre 3-4 semanas para que Pedro Henrique ficasse pronto para poder jogar. Infelizmente apareceu essa situação, um atleta jovem, não é uma situação normal, principalmente um cisto no lugar que se apresentou, mas estamos tentando pelo método ainda de medicação, de fisioterapia, para ver se a gente evita a cirurgia. Eu já estava sabendo desse diagnóstico dele, é justamente sobre isso. Com esse tempo de inatividade dele, está se prolongando, vai se contratar um outro centroavante? Pode acontecer. A gente não descartou a possibilidade de trazer mais um jogador. É ruim assim, essa situação, porque o que nos foi explicado, para que se realize a cirurgia, você primeiro esgota todas as possibilidades de tratamento normal, Então, você fica na dependência do tempo, da reação da medicação, da reação da fisioterapia, de todos os tratamentos que faz lá dentro. Então, por que não operou antes? Porque já que a cirurgia é tão simples, tão rápida, por que não operou? Porque a gente está cumprindo todo aquele protocolo que é pedido antes de você ir para o método cirúrgico.
mas é um atleta assim que nós foi um dos atletas assim que nós mais depositávamos confiança assim na pré-temporada. Foi um atleta que nós tivemos assim muita dificuldade para conseguir trazê-lo, e quando ele estava no seu melhor momento veio a lesão no joelho, que acontece com qualquer um, né? Principalmente uma lesão de menisco, que é super normal. Mas essa outra situação trouxe realmente esse desconforto, não só para o atleta quanto para nós. Tá aí, pessoal. A fala do Arley chama a atenção o seguinte. Falando da questão do meia. Ficou claro aí que o Arley falou que não vai vir mais ninguém, tá, a princípio, para ser contratado nessa posição. Então significa que Matheus Melo, né, que é muito criticado pela torcida, vai permanecer. O João Pedro é titular, né, tá mal, tá numa má fase, deve perder a posição para o William, né, que chegou agora, embora tenha que mostrar, né, que mereça ser o titular, mas provavelmente o João Pedro deve ir para o banco, não vive um bom momento, mas o Matheus Melo vai ficar, embora muitos torcedores peçam a saída dele. Porque a questão do Matheus Melo complica. É um jogador que tem um salário relativamente alto para um clube de Série D e tem um contrato longo. O contrato de Matheus Melo é até 2026. Então, em função disso, não é fácil você pagar, por exemplo, eu estou dizendo que é o salário do Matheus Melo, 40 mil num jogador desse, tá? Então, é complicado você achar quem queira pagar, tá? Com relação à questão do centroavante, você viu aí bem o Pedro Henrique, que seria o reserva do Galhardo. Ele mais uma vez está passando por problemas de saúde. Teve a lesão que foi naquele abençoado, né, CT da Astac. O cara machucou o joelho, passou por uma artroscopia, né? E aí voltou e agora se identifica outro problema de saúde no cara. Então não está tendo sorte, realmente. Pedro Henrique, que era uma aposta do Santa Cruz para vingar como centroavante, né? Eu até digo que seria até titular, né, no início do ano, no lugar do Gilvan. Ele até fez um gol, né, contra o América de Natal na vitória, né, por 2-0 no jogo treino e tal, mas depois dali teve esse azar, enfim. Então, o que acontece? Fica claro que o Tanque, Eduardo Tanque, ele não é esse jogador preterido nem pelo o treinador Marcelo Cabo e nem pela diretoria de futebol para ser o reserva do Galhardo. Tá claro isso, que a direção de futebol, como o próprio treinador, não conta com o Eduardo Tanque. Eduardo Tanque, lembrando, foi um jogador que foi comprado pela SAF para ser um ativo, assim como o jogador Israel Júnior, né, o ponta que veio da Itália, do futebol italiano. Esses dois jogadores são ativos. O que é um ativo? É um jogador que o clube compra para fazer moeda de troca, vender, negociar, emprestar, enfim, ganhar dinheiro em cima dele. Então é um jogador que foi já utilizado várias vezes e provou que não tem condições. É muito fraco. Então, essa fala de Ale, né, se o caso do Pedro Henrique não mostrar evolução, eles estão tentando o máximo possível ir para a cirurgia, fazendo um tratamento conservador no atleta, para ver se ele volta, aí vai para o mercado. Então fica claro que o centroavante Eduardo Tanque não está nos planos, embora seja da SAF. E aí ele falou da questão de que no momento pensa em trazer 3 jogadores. Um lateral esquerdo, é sinal que ou o Vinícius Silva, que eu acho que não vai ficar, ou o Rodrigues eu acho que vai ficar, mas o Vinícius Silva eu acho que não vai. O Vinícius Silva foi trazido pela SAF, não agradou, entrou pouco, tem pouca minutagem. No jogo contra o Sport, na segunda partida ele foi mal, se bem que aquele jogo todo mundo foi mal, mas tudo indica que ele não fica.
Já o Rodrigues tem sido utilizado bastante. Se o Rodrigues sair, para mim é surpresa, embora eu não goste do jogador, também acho muito limitado. E já gravei um vídeo, né, anterior falando, o nome da vez é o jogador que está no CRB, o Vitinho do CRB. Então, esse jogador seria o que o Santa Cruz está em negociação para trazer. É um jogador que a torcida do CRB não gosta dele. Rola na internet aí várias mensagens do pessoal pedindo para que o Santa Cruz contrate esse jogador. É um jogador que chama atenção porque ele ano passado, em março, sofreu uma lesão grave de ligamento colateral anterior, então passou por uma cirurgia recentemente, já se recuperou e estava no banco na estreia do CRB pela Série B contra a Chapecoense. Não jogou, mas estava relacionado, ficou no banco. Então, essa questão de jogador não dar certo em clube é uma coisa que é variável. Você perguntar à torcida do Goiás sobre Galhardo, sobre Thiago Galhardo, eles vão descer a lenha. O Paraná mesmo, o Eduardo Tanque, a torcida não quer ver nem pintado, embora Tanque está provando o que a torcida do Paraná falava dele, né? Negativamente. Mas assim, é um jogador que é de Série B, não quer dizer que todo jogador que está na Série B é bom. Vamos aguardar, né? Então, para mim ficar claro duas coisas. Eduardo Tanque não vai fazer parte do plano, embora seja da SAF. E eu acho que vai sobrar para o Vinícius Silva, embora ele que está machucado, né? Não foi relacionado com o amistoso porque ele está machucado, mas tudo indica que ele não vai ficar. Tá bom? Então essa informação aí que o Arley passou. Com relação, além do lateral esquerdo, o Santa Cruz está atrás também de 2 atacantes, tá? Porque ponta a gente tem o Giovani, o Thiaguinho tá mal e temos o João Diogo, né? E o Vinícius Ora. Mas o Vinícius Ora é da base, ninguém sabe se ele vai ser reaproveitado. Então o Santa Cruz está atrás de um exatamente ponta para trazer. E outro seria outro atacante aí que seria para também ajudar por essa região aí. E o centroavante não estaria nos planos, mas em decorrência da questão do Pedro Henrique, tá para ser visto essa questão de trazer um centroavante, tá bom? Então me diz aí o que é que tu achou dessa informação passada pelo Arley, dessa questão aí, né, do lateral esquerdo, que seria a bola da vez, esse Vitinho, que a turma fala mal dele. Você acha que deveria trazer ele ou não? E não deixa de dar o like e de compartilhar esse vídeo para algum amigo e de se inscrever no canal, beleza? Em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.